Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao DAX. E pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês uma ideia de estudo e de análise que eu faço no pré-mercado. Uma análise que me ajuda em tomadas de posições, que me ajuda a decidir no momento se eu posso ou não entrar numa operação. E isso levando em consideração a tendência do mercado, a força de um movimento ou mesmo a volatilidade do dia. Basicamente, aqui no meu gráfico vocês veem algumas marcações e o importante é primeiramente ter em mente que essas marcações, por mais que pareçam estar poluindo a tela, elas são passíveis de serem anotadas numa folha avulso apenas a nível de consulta. Aqui vocês estão vendo o mercado de hoje, ainda aberto, e obviamente as marcações foram feitas no pregão de ontem. Voltando para o pregão, no pregão de ontem não, perdão, no pregão de sexta-feira. Voltando para o pregão de sexta-feira, vocês vão ver que nessas linhas de resistência estão demarcados o que significa cada uma. E de forma bem rápida e objetiva, eu vou explicar para vocês o porquê de cada uma dessas linhas, ok? Essa linha vermelha, aqui no topo do gráfico, essa daqui, é basicamente a máxima de sexta-feira. Essa linha verde aqui embaixo corresponde à mínima. Essa linha mais clara, juntamente com essa daqui, correspondem à máxima e à mínima dessa grande barra negativa. E por que que eu marquei essa máxima e essa mínima? Ela é referente ao maior volume do dia, tá? Eu sempre olho o indicador de volume e procuro demarcar uma barra, não precisa ser uma barra tão significativa quanto esta, mas eu procuro uma barra na parte da manhã, procuro uma barra na parte da tarde, dou preferência para a partir das 15 horas, tá? Uma coisa que eu sempre levo em consideração é que quando eu tenho o maior volume do dia sendo referente a uma barra tão grande quanto esta, e ao lado existe uma barra menor que, apesar de ter tido um volume um pouco menor do que o da barra referente, eu costumo descartar essa barra grande e dou preferência a que tem um volume um pouco menor, justamente porque eu considero que essas barras menores, que têm um grande volume em relação às que estão próximas a ela, têm uma importância maior. Porque partindo do princípio de que, partindo da lógica, né, uma barra muito grande, obviamente vai ter, não obviamente, mas na grande maioria das vezes vai ter um volume financeiro muito grande também, tá? Então, como no volume financeiro, na parte da manhã, o volume que mais se destacou foi o dessa barra, e ela é exatamente deixa eu habilitar aqui o contador de candles. Ela corresponde à 25ª barra do gráfico de 5 minutos, e
ao redor dela não houve nenhuma barra que teve um volume tão significativo, eu optei por demarcá-la, ok? Então, essa linha, essas duas linhas mais claras correspondem à máxima e à mínima deste candle, que foi o maior volume financeiro da parte da manhã. Na parte da tarde, eu não consegui observar uma barra que tivesse um volume tão significativo, de modo que eu considerei apenas o período da manhã. E a partir da forma como o mercado abrisse no dia seguinte, no pregão seguinte, eu observaria e tomaria essa observação como ponto de partida para uma análise local, ok? Essa linha amarela que vocês podem ver aqui no 114.855 corresponde à abertura do dia, e logo abaixo a ela vocês podem ver uma linha tracejada exatamente em 114.710, que corresponde a 50% de todo o pregão, ou seja, é a metade do caminho entre a máxima e a mínima do dia. Mais um pouquinho para baixo, acima dessa linha verde, aconteceu uma coisa que me agrada bastante de analisar no final do pregão, que é uma zona de consolidação. Quando ocorre uma zona de consolidação como essa daqui, eu gosto sempre de forma técnica, demarcar pelo menos 2 pontos de máxima e 2 pontos de mínima para posicionar o canal. E gosto de demarcar a linha central dele, ok? No meu estilo operacional, e eu digo isso exatamente porque eu sou scalper, essas linhas funcionam como um ponto de apoio. Elas são basicamente uma ferramenta. Obviamente, como nada funciona 100% no mercado, elas também não vão funcionar, né, 100% das vezes, mas na imensa maioria das vezes elas vão me passar a informação de que, a depender do momentum e da volatilidade do mercado, elas vão servir como importantes pontos de suporte e de resistência, ok? Da mesma forma que também podem chamar o preço para elas, como ocorre nessa consolidação, e a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Mas tudo isso daí é embasado na volatilidade, na tendência e no volume do pregão, ok? Eu até coloquei aqui CSD, que significa, né, eu coloquei como consolidação, ok? Mas a nível de registro, essas duas linhas que começam no 114.000, deveria estar no 114.145 e 113.725, aqui está em 726, mas deveria ser 725, correspondem ao topo e ao fundo do canal, e a linha central dele, né, seria a consolidação, como eu disse antes, beleza? Já no pregão de hoje, aqui nós tivemos a abertura do mercado e a gente pode ver que o preço foi chamado justamente para onde está essa consolidação. Mas por que isso acontece? Basicamente, as consolidações se formam através da grande negociação de grandes institucionais, tá?
Apenas os grandes institucionais conseguem produzir esse tipo de movimentação no gráfico. E o que acontece? Quando o mercado se afasta um pouco de uma zona como essa, é natural que essa região sirva como um imã para o preço. E nós vemos que o mercado, logo após a abertura, foi chamado para dentro dessa zona de consolidação. É perceptível que houve uma certa resistência do preço romper o fundo do canal, né? Logo depois, o preço engarranchou aqui, próximo na região de 50% da consolidação. Depois disso, ele rompeu a máxima do canal, né? E você vê como o preço trabalhou dentro dessa região também, que está ali entre a mínima daquele candle grande que a gente viu lá atrás, do maior volume, esse daqui, essa região aqui, né? Como ele trabalhou ali dentro e como trabalhou também na parte de 50% do dia anterior. De modo que, se nós prestarmos atenção a esse detalhe, veja como a região de 50% está segurando o preço. Isso não é por acaso. Obviamente, esse estudo, essa análise, eu desenvolvi depois de bastante tempo de observação do mercado financeiro, tá? E é uma das ferramentas que eu utilizo para observar o mercado, ok? Eu sempre faço esses estudos nos 5 minutos, mas em dias difíceis eu acabo migrando para o gráfico diário e eu sempre dou uma olhada no gráfico diário, embora que alguns estudos aconteçam nele também. Por quê? Porque no gráfico diário a gente vai ter uma noção melhor de onde foi o fechamento de ontem, ou melhor, onde foi o fechamento do último pregão, onde pode ocorrer a abertura do pregão seguinte, e isso nos diz bastante coisa a respeito da movimentação do preço. Um dos indicadores que eu gosto bastante de utilizar a nível de análise, de interpretação do preço, são as bandas de Bollinger, né? A posição onde o pregão se encerra nela me diz bastante coisa a respeito, como eu posso dizer, a respeito da forma como o mercado vai se comportar ou poderá se comportar no pregão seguinte. Obviamente que para scalpers provavelmente não faça tanta diferença, mas partindo do princípio de que mesmo scalpers às vezes precisam e se sentem mais seguros operando a favor da tendência, então serve como um apoio extra, ok? O que eu levo mais em consideração a respeito da análise de mercado? Eu sempre olho esse site aqui, o investing.com, e das coisas que eu presto mais atenção nele são os mercados futuros e como eles fecharam, né? O que eu sempre costumo levar em consideração, os mercados americanos, alguns alguns índices europeus, o nosso Bovespa, é claro, o Hang Seng com certeza, tá? E o que isso me diz? O que me diz é o seguinte: quando eu tenho os índices fechando, a grande maioria numa tendência, isso me dá um pouco mais de conforto para imaginar que
o dia do nosso pregão vai seguir aquela tendência. Outra coisa que eu levo em consideração são os commodities. Eu olho bastante o ouro, os que eu mais dou importância, o ouro, o petróleo Brent, e eu não estou vendo aqui, mas eu olho também bastante o minério de ferro de Dalian. E também costumo dar uma olhada nas criptomoedas, e delas as que, só carregar aqui, carregou a página, os que eu dou mais importância são o Bitcoin e o Ethereum, tá? Embora que, se eu veja que nesse mapa de criptomoedas que a grande maioria está fechando positivo, vamos dar um exemplo, e nos commodities também segue a maioria segue fechando em alta, assim como os índices. Então isso está me dizendo que o nosso dia no pregão muito provavelmente também vai ser de alta, ou seja, sem analisar tanto médias móveis, sem analisar tanto outros indicadores de tendência, que eu vou me sentir mais confortável de operar para o lado em que o mercado global está andando, ok? Embora que a gente saiba que isso não é uma regra geral, não é? Isso não é uma lei, tá? O mercado é mutante, principalmente o nosso mercado futuro é mutante, e nós precisamos estar sempre nos adaptando a ele, ok? Basicamente é isso. Eu agradeço a presença de todos vocês e amanhã eu volto com mais uma sessão de análise e de estudos, partindo do princípio que eu abordei aqui com vocês hoje, ok? Então, fiquem com Deus, obrigado pela presença, bons trades e até amanhã.